Milionário com câncer terminal encontra trigêmeas chorando no túmulo da esposa e isso mudou tudo. Em um dia cinzento e pesado, Henrique caminhava lentamente pelo cemitério, onde sua amada esposa estava enterrada. O peso do câncer em sua vida o surpreenderia a cada dia que passava. Um lembrete cruel de que seus dias estavam contados. As nuvens ominosas acima pareciam refletir sua dor. Seus pés, acostumados ao chão de mármore dos melhores restaurantes e aos tapetes persas de sua mansão, sentiam-se estranhamente desconfortáveis nesta terra fria. Ele nunca imaginou que a riqueza poderia parecer tão vazia. Ao se aproximar do túmulo dela, sentiu um nó na garganta e o peito apertado. "Como você faria isso, Maria?" sussurrou, com os olhos marejados. Ele se lembrava do sorriso radiante dela, da forma como iluminava qualquer ambiente, como as flores que floresciam nesse cemitério triste. E foi então que ele viu. 3 irmãs trigêmeas estavam de joelhos, chorando copiosamente no túmulo de sua mãe. Elas tinham as mesmas características, olhos tristes e cabelos longos que dançavam ao vento. Mas cada uma trazia uma aura distinta. Uma delas era a artista sonhadora, com lápis e cadernos espalhados ao seu redor. Outro era a empreendedora, olhando cada canto do cemitério como se planejava algo grandioso. A terceira parecia a mulher do lar, com lágrimas que escorriam pelo rosto como se quisesse construir um lar perdido. Henrique sentiu uma empatia inexplicável por aquelas meninas. Ele também carregava a dor da perda. Elas estavam imersas em seu luto, e isso o atingia como uma onda. O cheiro da grama molhada, misturado ao perfume das flores, tornava a cena ainda mais dolorosa. Ao se aproximar, um leve estremecer tomou conta dele. Posso ajudar de alguma forma?" perguntou, sua voz embargada. As garotas pararam e olharam para ele, surpresa. "Quem é você?" indagou a empreendedora com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ao ouvir o que ele tinha a dizer, suas expressões mudaram. Elas não só viam aquele homem milionário, viam um homem quebrado, como se uma parte de sua alma houvesse morrido junto com sua esposa. Conforme conversavam, Henrique começou a compartilhar pequenos fragmentos da vida que viveu e da força que havia perdido. As irmãs, por sua vez, falavam de seus sonhos, o desejo de criar, de empreender, de amar e ter uma família. Cada uma delas refletia partes dele, partes que ele havia ignorado. De repente, a artista sonhadora mencionou um segredo sobre a mãe delas que poderia mudar tudo. Ela fez escolhas que ninguém sabia, coisas que a tornaram quem era. Disse, deixando uma aura de mistério no ar. Henrique sentiu um frio na espinha. O que poderia ser? A ideia de que a vida de sua esposa poderia ter segredos ou arrependimentos como os seus parecia quase insuportável. Ele começou a perceber que, embora a morte estivesse próxima, poderia ainda encontrar uma razão para viver. O choque de sentimentos o envolveu. Uma nova esperança se misturava ao seu medo. A conversa fluiu mais, e quando a tarde começou a minguar, Henrique se despediu das trigêmeas. Elas lhe ofereceram algo inesperado, uma promessa de amizade. Justamente quando a promessa parecia brilhar em meio à escuridão, uma das irmãs sussurrou algo sobre o passado de sua mãe, algo que poderia mudar tudo. Henrique parou, uma sensação de urgência o dominando. O futuro se apresentava diante dele, uma combinação intrigante de esperança e temor. Ele ficou parado, no cemitério desolado, com perguntas dançando em sua mente. Teria tempo para mudar o legado que deixaria para trás? As respostas estavam mais próximas do que ele imaginava, mas o relógio não parava. Ele respirou fundo e sabia que a partir daquele dia, nada seria como antes. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Henrique ficou parado com perguntas explodindo na mente quando uma voz familiar o chamou. Henrique! Ele virou-se e sua respiração congelou. Era Raquel, uma amiga de longa data que ele não via desde o funeral de Maria. O olhar dela era penetrante e ele logo percebeu que havia algo errado. Raquel? O que você está fazendo aqui? Sua voz falhou e o nó na garganta voltou. Raquel se aproximou, parecendo nervosa. As trigêmeas a reconheceram e as expressões delas mudaram para preocupação. Desculpa interromper, mas precisamos conversar. A respeito da sua esposa. O coração de Henrique disparou. O que mais poderia haver a dizer sobre Maria que ele não soubesse? E por que Raquel estava tão pálida? Um calafrio percorreu sua espinha. Raquel puxou-o para um canto, longe do olhar curioso das meninas. Henrique, eu encontrei algo que você precisa saber. É sobre o tratamento dela. Não, você não entende. Eu fiz tudo por ela. Eu estava ao lado dela o tempo todo. A raiva e a dor começaram a consumir sua voz. Mas Raquel insistiu. Escuta, eles não queriam que você soubesse. A família de Maria, eles esconderam informações. As coisas que ela não contou para você. Raquel hesitou, a angústia estampada em seu rosto. Ela fez um tratamento que não era apenas para câncer. Era algo mais. E se você soubesse... As palavras se chocaram contra ele como uma onda. O que você quer dizer com isso? O que mais ela escondeu? Raquel respirou fundo. Ela estava envolvida em algo perigoso. Não era só câncer. Era um segredo que ela guardou. Algo que pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre ela. As lágrimas começavam a brotar em seus olhos. Ela estava sendo perseguida, Henrique. As trigêmeas estavam à distância, suas expressões variando entre confusão e preocupação, mas Henrique só tinha olhos para Raquel. O ar parecia pesado com a revelação. Não só a dor da perda, mas a possibilidade de que a vida de sua esposa tinha sido uma mentira surgira diante dele. A perseguição? De quem? Por que não me disse antes? Perguntas fervilhavam em sua mente. O mundo tornou-se um borrão atrás das palavras que ecoavam. Cada memória, cada sorriso compartilhado, parecia agora tingido de engano. É desconfiança. Raquel hesitou antes de olhar nos olhos de Henrique. Henrique, eu fui informada depois da morte dela. Ela não queria que você soubesse disso. Ela queria te proteger. Os pulsos de Henrique latejavam com a intensidade da dor emocional. Proteger de quê? Ele estava perdido, confuso, e a angústia se multiplicou. Um grito cortou o silêncio do cemitério. Uma das trigêmeas caíra no chão, o olhar vidrado, a expressão congelada no horror. Luísa! A artista sonhadora gritava, implorando por ajuda. Henrique e Raquel correram até as meninas, e imediatamente o pânico se instalou. Luísa não reagia. Enquanto Henrique tentava ajudar, uma figura ao longe chamou sua atenção. Um homem de terno escuro, que parecia observar a cena, seu olhar fixo nos trigêmeas. O rosto parecia familiar, e ao mesmo tempo, um completo estranho. O perigo emanava dele, cada fio de cabelo na nuca de Henrique se arrepiava. Quem é você? Henrique vociferou, a voz ecoando no ar pesado. O homem apenas sorriu, um sorriso frio, antes de desaparecer entre as árvores. Henrique tinha muitas perguntas, mas agora a situação parecia mais desesperadora. Enquanto as irmãs choravam e o desespero tomava conta de todos, uma certeza se instalou no coração dele. Era hora de descobrir a verdade sobre Maria. Não importa o custo. E o tempo, como um requiem sombrio, não estava a seu favor.
Henrique estava em estado de choque quando viu Luísa, a artista sonhadora, caída no chão. O pânico tomou conta dele, e sua mente acelerava enquanto suas mãos procuravam por um pulso. Raquel ficou paralisada, os olhos arregalados de terror. As outras duas irmãs se afastaram chorando sem saber O que fazer? Tem que chamar uma ambulância, ele gritou, mas a voz saiu fraca, quase sufocada pela adrenalina. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguém, enquanto o desespero se instalava. O silêncio do cemitério parecia ensurdecedor. Luísa, por favor, acorde, ele implorou, sem saber se as palavras poderiam realmente trazer a garota de volta. A maciez do chão sob suas mãos contrastava com a dureza da realidade. O mundo pareceu parar. Então, uma sombra se moveu a uma distância. O homem de terno escuro apareceu novamente. Seus olhos frios observavam. Henrique levantou a cabeça, a raiva e o medo colidindo dentro dele. — O que você quer? Berrou, a voz ecoando no ar tenso e pesado. O homem apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele não disse uma palavra, apenas observou, como se estivesse esperando algo. O coração de Henrique pulsava de forma insuportável. Raquel estava paralisada, mas a atenção dela começou a mudar. — Henrique, não olhe para ele! Ela gritou, mas era tarde demais. A presença do homem parecia hipnotizá-lo. No mesmo momento, Luísa começou a se agitar. — Não, não, mãe! A menina gritou, levantando-se num impulso. O olhar dela estava perdido, como se tivesse despertado de um pesadelo. As irmãs se aglomeraram ao redor dela. Mas o que aconteceu a seguir foi o mais inesperado. Luísa se virou para Henrique, os olhos cheios de pavor. — Você conhece a verdade, não é? As palavras caíram sobre ele como um peso. — A verdade sobre o quê? Perguntou, a mente se debatendo entre confusão e preocupação. Raquel avançou, tentando puxá-la para mais perto, mas Luísa se afastou, seus olhos transbordando em lágrimas. — Tudo o que está por trás do que aconteceu com a minha mãe? Ela não morreu só de câncer. Henrique sentiu um calafrio. Ele se lembrou de Raquel falando sobre segredos, mas nada poderia preparar ele para o que Luísa ia revelar. Ela estava fugindo, Henrique, de alguém muito perigoso. As palavras brotaram de sua boca como um grito silencioso. O ambiente parecia se eletrificar. Nesse instante, o homem de terno se aproximou, aproximando-se, como se estivesse esperando por esse momento. Henrique viu sua expressão antes inexpressiva mudar. Agora havia um sorriso de satisfação. Ele então teve uma visão, uma lembrança fugidia. Maria tinha discutido com alguém. Seu rosto estava desesperado. A pressão em seu peito aumentou. — Quem? De quem você está falando? Perguntou, a voz quase se quebrando. A tensão crescia a cada palavra pronunciada. Raquel olhou de uma para a outra, piscando rápido, como se tentasse juntar as peças. — O que está acontecendo? Insistiu Raquel, enquanto o homem sorria, os olhos fixos em Luísa. — Ela sabia mais do que você imagina, Henrique. E agora você também está envolvido. — Envolvido com o quê? Gritou Henrique, a frustração e o medo explodindo em sua voz. O que ele poderia ter feito? — Você não entende. Isso não é um jogo. Com um movimento rápido, o homem ergueu a mão. — Silêncio! Ninguém deve saber mais do que já sabe, especialmente você. Ele olhou para Luísa e então, como se tudo estivesse orquestrado, começou a recuar, seu olhar se detendo em Henrique, sólido e ameaçador. A situação se tornara ainda mais opressiva. A mente de Henrique começou a girar a 1000 por hora. As palavras de Luísa ressoavam dentro dele. O que Maria havia escondido? E qual era esse segredo que agora também envolvia ele? As verdades que vieram à tona eram densas como a escuridão que cercava aquele cemitério. O destino de sua vida estava se cruzando com o mistério de Maria, e ele sentiu sua própria sanidade balançar nas bordas do desconhecido.
O homem finalmente desapareceu entre as árvores, mas sua presença ainda pesava. Henrique se voltou para as trigêmeas, cujos rostos estavam pálidos de medo. Uma sensação estranha de conexão entre eles começou a se formar, como se a dor deles se encaixasse na dor dele. Ele precisava descobrir a verdade. Não podia se afastar disso. Não agora. Vocês estão certas. Nós precisamos falar sobre tudo isso. Mas mal havia terminado a frase quando um novo tumulto surgiu. Mais vozes se misturaram ao desespero no ar, e Henrique percebeu que, se não tomasse cuidado, poderia perder muito mais do que já havia perdido. A verdade estava mais próxima, mas a cada passo que davam, o perigo também se aproximava, e ele sabia que aquela era apenas a ponta do iceberg. A escuridão os rodeava, e a única certeza que restava era que a vida deles nunca mais seria a mesma. Henrique estava prestes a iniciar uma nova conversa com as trigêmeas quando uma sirene cortou o silêncio do cemitério, agitando todos. Era como se o universo estivesse respondendo ao tumulto. Luísa, agora erguida, ainda tremia, os olhos cheios de medo e desconfiança. Henrique se aproximou dela, mas um grito rasgou o ar. "Cuidado!" Uma das irmãs gritou, enquanto uma sombra avançava por trás de Henrique. Ele não teve tempo de se virar. O homem de terno escuro havia voltado, mas agora parecia muito mais próximo, seus olhos fixos e ameaçadores, como um falcão se preparando para atacar. Com um movimento rápido e preciso, ele segurou Luísa pelo braço. "Não deveriam estar aqui todas vocês", disse ele, sua voz um sussurro cortante. Henrique se interpunha, o coração batendo forte, a adrenalina subindo. "Solte-a!" ele gritou, mas o homem não parecia intimidado. As trigêmeas recuaram, os rostos pálidos como fantasmas. O ar estava carregado de tensão. Raquel tentou puxar Luísa, mas a garotinha parecia paralisada, com os olhos fixos na figura sombria à sua frente. "Você não entende, ela não deveria saber", o homem disse, apontando um dedo ameaçador para Luísa. "E você, Henrique, definitivamente não deveria estar aqui, envolvido nesse jogo, antes que alguém pudesse reagir." Uma forte explosão ressoou ao longe. O chão tremeu, e todos caíram. O som era ensurdecedor. Uma onda de pânico tomou conta do ambiente. O homem do terno aproveitou a distração. Ele arrastou Luísa para longe. Henrique se levantou rapidamente, mas uma onda de dor em seu peito fez com que ele hesitasse. Raquel, percebendo a situação, correu em direção ao homem. "Deixe-a em paz." Sua voz estava agitada, mas o homem apenas olhou para ela, um sorriso frio nos lábios. "Você não sabe com quem está lidando, e nem deveria querer." Ele começou a retroceder, mas não sem antes olhar profundamente nos olhos de Henrique. "A verdade sobre Maria vai despedaçar a vida de todos vocês." E com isso, ele desapareceu rapidamente entre as árvores, levando Luísa com ele. Henrique sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Lúcia e a outra irmã gritavam, chorando, enquanto a realidade daquela manhã se tornava um pesadelo. "O que ele quis dizer? O que está acontecendo?" questionou Henrique, olhando para Raquel, que agora parecia tão perdida quanto ele. Raquel balançou a cabeça, ainda aturdida. "Henrique, temos que encontrar Luísa. Precisamos descobrir o que sua mãe estava escondendo e quem era aquele homem." "Mas como?" ele respondeu, com desespero na voz. O peso das revelações o esmagava. Nesse momento, seu telefone vibrou. Uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido. Com mãos trêmulas, ele abriu a mensagem. E então, seu coração parou. Uma foto de Maria, mas não era apenas uma imagem antiga. Era recente. Ela estava em um lugar que ele nunca viu antes, com um homem de uniforme ao lado. O texto dizia: "Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. Venha ao antigo armazém na rua principal. É sua única chance antes que seja tarde demais."
A imagem queimou em sua mente. Um choque percorreu seu corpo. O que mais Maria havia escondido? Por que ela estava envolvida com esse homem? Henrique, o que foi? Raquel perguntou intranquila. É uma mensagem. Algo sobre Maria. Ela estava em perigo. A urgência na voz de Henrique fez com que todos parassem. Ele sabia que não havia mais tempo a perder. Precisamos ir agora, ele ordenou, a determinação ardendo em seu olhar. Mas enquanto se preparavam para partir, algo dentro dele começou a questionar. E se a verdade que buscava era mais devastadora do que poderia suportar? E se as raízes da dor e do segredo mudassem tudo? Mas não havia escolha. O tempo estava se esgotando. Eles partiram. Qualquer dúvida ou hesitação deixada para trás, enquanto as sombras finais se fechavam sobre eles. E com cada passo que davam, o desconhecido os esperava. Henrique estava prestes a iniciar uma nova conversa com as trigêmeas, quando uma sirene cortou o silêncio do cemitério, agitando todos. Era como se o universo estivesse respondendo ao tumulto. Luísa, agora erguida, ainda tremia, os olhos cheios de medo e desconfiança. Henrique se aproximou dela, mas um grito rasgou o ar. "Cuidado!" uma das irmãs gritou, enquanto uma sombra avançava por trás de Henrique. Ele não teve tempo de se virar. O homem de terno escuro havia voltado, mas agora parecia muito mais próximo, seus olhos fixos e ameaçadores, como um falcão se preparando para atacar. Com um movimento rápido e preciso, ele segurou Luísa pelo braço. "Não deveriam estar aqui todas vocês", disse ele, sua voz um sussurro cortante. Henrique se interpunha, o coração batendo forte, a adrenalina subindo. "Solte-a!" Ele gritou, mas o homem não parecia intimidado. As trigêmeas recuaram, os rostos pálidos como fantasmas. O ar estava carregado de tensão. Raquel tentou puxar Luísa, mas a garotinha parecia paralisada, com os olhos fixos na figura sombria à sua frente. "Você não entende. Ela não deveria saber", o homem disse, apontando um dedo ameaçador para Luísa. "E você, Henrique, definitivamente não deveria estar aqui, envolvido nesse jogo." Antes que alguém pudesse reagir, uma forte explosão ressoou ao longe. O chão tremeu e todos caíram. O som era ensurdecedor. Uma onda de pânico tomou conta do ambiente. O homem do terno aproveitou a distração. Ele arrastou Luísa para longe. Henrique se levantou rapidamente, mas uma onda de dor em seu peito fez com que ele hesitasse. Raquel, percebendo a situação, correu em direção ao homem. "Deixe-a em paz." Sua voz estava agitada, mas o homem apenas olhou para ela, um sorriso frio nos lábios. "Você não sabe com quem está lidando, e nem deveria querer." Ele começou a retroceder, mas não sem antes olhar profundamente nos olhos de Henrique. "A verdade sobre Maria vai despedaçar a vida de todos vocês." E, com isso, ele desapareceu rapidamente entre as árvores, levando Luísa com ele. Mas não era só Luísa que havia sumido. Enquanto a escuridão crescia, Henrique se virou, olhar desesperado buscando as irmãs. Elas estavam ali, congeladas pela confusão, mas uma mudança sutil ocorreu. Do canto de seu olho, Henrique percebeu uma movimentação na sepultura de Maria. Antes que pudesse processar, algo começou a sair da terra. Um objeto, um pequeno baú, apareceu como se tivesse sido enterrado ali por anos. O elan de um mistério se intensificou. Ele hesitou, mas seu instinto puxou-o para perto. Com as mãos tremendo, começou a escavar. A gravidade da situação sufocava. E finalmente, o baú estava em suas mãos. As trigêmeas, agora curiosas, se aproximaram. "O que é isso?" murmurou Lúcia, ainda chorando pela irmã perdida. Henrique abriu o baú com um crique abafado. Dentro, havia documentos amarelados e uma fita cassete. Henrique pegou os documentos,
seus olhos escaneando com urgência. A primeira página o fez parar. Um nome familiar, carimbado em letras grandes. Associação Arcano. Seu coração disparou. Eles eram uma organização secreta conhecida por seus métodos obscuros e pelas conexões nebulosas com subornos e chantagens. Mas como Maria poderia estar envolvida com algo assim? Na sequência, ele pegou a fita. Abaixo estava a inscrição, a última mensagem. Sem pensar, puxou Raquel e as trigêmeas para perto. Vamos ouvir. Ele ligou um gravador que tinha no bolso, o coração batendo na garganta. A fita começou a girar, e a voz de Maria ecoou. Se você está ouvindo isso, é porque estou em perigo. Negócios que não envolvem apenas câncer. Algo muito maior está em jogo. Nunca confie completamente na minha família. Eles têm segredos que podem mudar tudo, até mesmo você, Henrique. O barulho da gravação parecia um trovão. Cada palavra era uma bomba prestes a explodir. Henrique olhou para Raquel, seus olhos arregalados de surpresa. O que ela está dizendo? Perguntou, a voz trêmula. As trigêmeas mal conseguiam respirar. O choque, tomando conta. A voz de Maria continuou. Eu te amo, Henrique. Mas se eu não voltar, saiba que eles não são o que parecem ser. Você deve encontrar o verdadeiro responsável. O homem que está atrás de mim, que quer me calar. Ele pode ser alguém muito próximo de você. Henrique congelou. A revelação do que Maria falava se cravou em seu peito como uma faca. Próximo a ele? A única coisa que ele sabia era que a verdade estava se escondendo nas sombras. Como uma serpente pronta para atacar. Raquel e as trigêmeas o olhavam, procurando respostas, mas Henrique não tinha. Quem poderia ser? Ele pensou. O homem de terno? Um membro da família de Maria? Os fios se entrelaçavam em sua mente como um novelo emaranhado. O que mais ele não sabia? Precisamos ir atrás dela, descobrir o que está acontecendo de verdade. Não podemos esperar mais, Henrique exclamou. O desespero agora se misturando com a determinação. Mas no fundo, enquanto a gravação continuava, Henrique sentia que, assim como o baú, muitos segredos ainda estavam enterrados, esperando para serem revelados. A verdade estava mais próxima, mas a cada passo que davam, o perigo também se aproximava. E agora, mais do que nunca, Henrique sabia que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Henrique estava prestes a iniciar uma nova conversa com as trigêmeas, quando uma sirene cortou o silêncio do cemitério, agitando todos. Era como se o universo estivesse respondendo ao tumulto. Luísa, agora erguida, ainda tremia, os olhos cheios de medo e desconfiança. Henrique se aproximou dela, mas um grito rasgou o ar. Cuidado! Uma das irmãs gritou enquanto uma sombra avançava por trás de Henrique. Ele não teve tempo de se virar. O homem de terno escuro havia voltado, mas agora parecia muito mais próximo, seus olhos fixos e ameaçadores, como um falcão se preparando para atacar. Com um movimento rápido, ele segurou Luísa pelo braço. Não deveriam estar aqui, todas vocês, disse ele, sua voz um sussurro cortante. Henrique se interpunha, o coração batendo forte, a adrenalina subindo. Solte-a, ele gritou. Mas o homem não parecia intimidado. As trigêmeas recuaram, os rostos pálidos como fantasmas. O ar estava carregado de tensão. Raquel tentou puxar Luísa, mas a garotinha parecia paralisada, com os olhos fixos na figura sombria à sua frente. Você não entende. Ela não deveria saber, o homem disse, apontando um dedo ameaçador para Luísa. E você, Henrique, definitivamente não deveria estar aqui, envolvido nesse jogo. Antes que alguém pudesse reagir, uma forte explosão ressoou ao longe. O chão tremeu, e todos caíram. O som era ensurdecedor. Uma onda de pânico tomou conta do ambiente. O homem do terno aproveitou a distração. Ele arrastou Luísa para longe. Henrique se levantou rapidamente, mas uma onda de dor em seu peito fez com que ele hesitasse. Raquel, percebendo a situação, correu em direção ao homem. Deixe-a em paz.
Sua voz estava agitada. Mas o homem apenas olhou para ela, um sorriso frio nos lábios. Você não sabe com quem está lidando. E nem deveria querer. Ele começou a retroceder, mas não sem antes olhar profundamente nos olhos de Henrique. A verdade sobre Maria vai despedaçar a vida de todos vocês. E com isso, ele desapareceu rapidamente entre as árvores, levando Luísa com ele. Mas não era só Luísa que havia sumido. Enquanto a escuridão crescia, Henrique se virou, olhar desesperado buscando as irmãs. Elas estavam ali, congeladas pela confusão, mas uma mudança sutil ocorreu. Do canto de seu olho, Henrique percebeu uma movimentação na sepultura de Maria. Antes que pudesse processar, algo começou a sair da terra. Um objeto, um pequeno baú, apareceu, como se tivesse sido enterrado ali por anos. O elan de um mistério se intensificou. Ele hesitou, mas seu instinto puxou-o para perto. Com as mãos tremendo, começou a escavar. A gravidade da situação sufocava. E, finalmente, o baú estava em suas mãos. As trigêmeas, agora curiosas, se aproximaram. "O que é isso?" murmurou uma delas, ainda chorando pela irmã perdida. Henrique abriu o baú com um creak abafado. Dentro havia documentos amarelados e uma fita cassete. Henrique pegou os documentos, seus olhos escaneando com urgência. A primeira página o fez parar. Um nome familiar carimbado em letras grandes. Associação Arcano. Seu coração disparou. Eles eram uma organização secreta conhecida por seus métodos obscuros e pelas conexões nebulosas com subornos e chantagens. Mas como Maria poderia estar envolvida com algo assim? Na sequência, ele pegou a fita. Abaixo estava a inscrição. A última mensagem. Sem pensar, puxou Raquel e as trigêmeas para perto. "Vamos ouvir." Ele ligou um gravador que tinha no bolso, o coração batendo na garganta. A fita começou a girar e a voz de Maria ecoou. "Se você está ouvindo isso, é porque estou em perigo. Negócios que não envolvem apenas câncer. Algo muito maior está em jogo. Nunca confie completamente na minha família. Eles têm segredos que podem mudar tudo. Até mesmo você, Henrique." O barulho da gravação parecia um trovão. Cada palavra era uma bomba prestes a explodir. Henrique olhou para Raquel, seus olhos arregalados de surpresa. "O que ela está dizendo?" perguntou, a voz trêmula. As trigêmeas mal conseguiam respirar, o choque tomando conta. A voz de Maria continuou. "Eu te amo, Henrique. Mas se eu não voltar, saiba que eles não são o que parecem ser. Você deve encontrar o verdadeiro responsável. O homem que está atrás de mim, que quer me calar. Ele pode ser alguém muito próximo de você." Henrique congelou. A revelação do que Maria falava se cravou em seu peito como uma faca. Próximo a ele, a única coisa que ele sabia era que a verdade estava se escondendo nas sombras, como uma serpente pronta para atacar. Raquel e as trigêmeas o olhavam, procurando respostas, mas Henrique não tinha. Quem poderia ser? Ele pensou. O homem de terno? Um membro da família de Maria? Os fios se entrelaçavam em sua mente como um novelo emaranhado. O que mais ele não sabia? Precisamos ir atrás dela, descobrir o que está acontecendo de verdade. Não podemos esperar mais. Henrique exclamou, o desespero agora se misturando com a determinação. Mas no fundo, enquanto a gravação continuava, Henrique sentia que, assim como o baú, muitos segredos ainda estavam enterrados, esperando para serem revelados. A verdade estava mais próxima, mas a cada passo que davam, o perigo também se aproximava. E agora, mais do que nunca, Henrique sabia que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Tudo parecia um pesadelo, mas então, algo inesperado aconteceu. As trevas do cemitério começaram a se agitar. Um brilho intenso irradiou do baú, ofuscando a visão de Henrique e todos ao redor. Eles recuaram, as mãos levantadas como se quisessem se proteger. O que estava acontecendo? Henrique, gritou Raquel, a voz embargada de tensão.
O que é isso? E como se cada sombra ao redor se agitasse com um novo propósito, uma figura surgiu. Era uma mulher de olhos penetrantes, com um semblante familiar, mas ao mesmo tempo assustador. Você não deveria abrir isso, Henrique, ela exclamou. E Henrique franziu a testa, confuso. Quem é você? Ele gaguejou, o coração quase parando. Eu sou Maria, a mulher respondeu, mas de uma forma que fez seus olhos se arregalarem. Era Maria, mas não da maneira que ele conhecia. Seu olhar não era de amor, mas de um profundo desespero e vulnerabilidade. Você precisa acreditar em mim. Eles não são quem dizem que são. Desequilibrado pela revelação, Henrique enfrentou a possibilidade de que talvez a mulher que amou não fosse a verdadeira Maria após tudo. E enquanto as irmãs observavam, uma nova camada de confusão e horror se instalava. Como poderia ser? O que estava acontecendo? E enquanto o mundo parecia se desmoronar, o tempo parecia parar. Agora, Henrique tinha mais perguntas do que respostas. Ele sabia que a verdade estava finalmente à vista, mas era a verdade que estava disposto a encarar? As consequências estavam prestes a torná-lo um homem confrontado com o impossível. Henrique ficou paralisado, a mente girando em um redemoinho de confusão e horror. Maria, é você? Sua voz soava trêmula, como se a realidade estivesse se despedaçando ao seu redor. A mulher à sua frente emanava misto de urgência e fragilidade. Raquel e as trigêmeas observavam com os olhos arregalados, sem saber se acreditavam no que viam. Sim, sou eu, mas não da forma como você pensa. A voz de Maria soava exausta, carregada de um desespero palpável. A verdade é mais complicada do que você imagina. O que está prestes a ser revelado pode destruí-lo, Henrique. E eu não posso deixar isso acontecer. Um peso horrendo começou a se instalar no peito de Henrique. Ele sentiu o nó na garganta apertar mais. O quê? O que você quer dizer com isso? Ele falava mais para si mesmo, buscando qualquer fio de lógica em todo aquele caos. Maria deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dele. Os segredos, tudo o que você pensou que sabia sobre a sua vida e a minha. Eu não morri apenas de câncer. Fui forçada a fazer escolhas, e agora eu estou sendo caçada por causa disso. As trigêmeas se entreolharam, a confusão em seus rostos se transformando em medo. O que você quer dizer, mãe? Luísa sussurrou, ainda balançando, como se estivesse tentando processar o que estava acontecendo. Antes que Maria pudesse responder, o ar ao redor deles pareceu mudar. O vento começou a soprar de forma violenta, criando uma tempestade mágica ao redor deles. Sussurros longínquos pareciam ecoar nas sombras. Henrique tomou um passo à frente, o desejo de proteger as meninas fervilhando dentro de si. Quem está atrás de você? O que você escondeu? Ele está mais perto do que você imagina, Henrique. E você precisa saber que alguém entre vocês não é quem parece ser. A voz de Maria agora era urgente e quase angustiante. Um arrepio percorreu todo o corpo de Henrique. Alguém em quem você confia. O mundo dele parecia desabar. Do que você está falando? Raquel, uma de suas irmãs? É alguma delas? O desespero na voz dele refletia a tempestade de emoções. Ela hesitou. Nesse momento um lampejo de luz brilhou, e tudo se intensificou. Então, um grito cortou o ar. Não foi de Raquel ou das irmãs, mas de um homem. O homem de terno escuro voltou, mais feroz do que antes. Sua presença ameaçadora eclipsando a luz daquela cena surreal. Ele segurava uma arma, apontando-a diretamente para Maria. Você não deveria ter voltado, Maria. Agora precisa pagar. Não, Henrique gritou, abrindo os braços, instintivamente se colocando entre Maria e a arma. O tempo parecia desacelerar. Os rostos de Raquel e das trigêmeas se distorceram em terror. A pressão dos acontecimentos atingiu um crescendo. E nesse momento crucial, algo impressionante aconteceu. O homem de terno começou a desmoronar,
como se sua forma se fragmentasse em poeira. Dentro daquela nebulosa transição, outras imagens começaram a surgir, rostos familiares perscrutando. Eles eram familiares, mas algo estava errado. O que era isso? São memórias, Henrique. Memórias que foram apagadas, disse Maria. Sua voz quase um sussurro. Os rostos se tornaram figuras fantasmagóricas, ecos de pessoas que uma vez foram parte de sua vida. Ao se entrelaçar com o ambiente, uma enorme revelação se fez presente. A verdadeira identidade de Maria estava entre as sombras. Henrique sentiu a cabeça girar, os pensamentos em desordem. O que isso não pode ser verdade? Ele berrou, jogando sua mão na cabeça, tentando se agarrar a qualquer rastro de realidade. Ela estava escondendo algo muito maior do que ele poderia imaginar. Você precisa escolher, Henrique. A verdade ou seu mundo como você conhece. A tensão estava elétrica no ar, como se o destino deles estivesse prestes a ser decidido. Os rostos foram se desvanecendo, e no fundo de sua mente, uma certeza aterrorizante começou a surgir. A pessoa que ele mais confiava poderia não ser quem pensava. Uma dúvida amarga preencheu seu coração. Como ele poderia enfrentar tudo isso? Antes que pudesse se recuperar, a figura do homem de terno retornou, as sombras dançando ao seu redor. Você não pode escapar, Henrique. O jogo apenas começou. Em um desvio dramático, todas as figuras se obliteraram, e o silêncio caiu como um manto pesado. A mente de Henrique estava em um estado total de caos. Ele olhou para Maria, para Raquel, para as trigêmeas. O que está acontecendo? Por que tudo isso está se desdobrando agora? Mas Maria apenas balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo pelo rosto. A verdade é uma armadilha, Henrique, e se você se deixar levar, pode se tornar parte dela para sempre. O desespero o atravessou, a dúvida maior do que ela já fora. As sombras começaram a recuar, e a realidade começou a se fragmentar novamente. Ele sabia que esse era apenas o começo. Com um último olhar para Maria, a certeza de que em breve algo chocante surgiria à tona pairou no ar, e seu coração disparou. A luta entre a verdade e a ilusão estava apenas começando, e o que ele faria a seguir mudaria tudo. Henrique ficou paralisado, a mente girando em um redemoinho de confusão e horror. Maria, é você? Sua voz soava trêmula, como se a realidade estivesse se despedaçando ao seu redor. A mulher à sua frente emanava um misto de urgência e fragilidade. Raquel e as trigêmeas observavam com os olhos arregalados, sem saber se acreditavam no que viam. Sim, sou eu, mas não da forma como você pensa. A voz de Maria soava exausta, carregada de um desespero palpável. A verdade é mais complicada do que você imagina. O que está prestes a ser revelado pode destruí-lo, Henrique, e eu não posso deixar isso acontecer. Um peso horrendo começou a se instalar no peito de Henrique. Ele sentiu o nó na garganta apertar mais. O quê? O que você quer dizer com isso? Ele falava mais para si mesmo, buscando qualquer fio de lógica em todo aquele caos. Maria deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dele. Os segredos, tudo o que você pensou que sabia sobre a sua vida e a minha. Eu não morri apenas de câncer. Fui forçada a fazer escolhas. E agora eu estou sendo caçada por causa disso. As trigêmeas se entreolharam, a confusão em seus rostos se transformando em medo. O que você quer dizer, mãe? Luísa sussurrou, ainda balançando, como se estivesse tentando processar o que estava acontecendo. Antes que Maria pudesse responder, o ar ao redor deles começou a mudar. O vento começou a soprar de forma violenta, criando uma tempestade mágica ao redor deles. Sussurros longínquos pareciam ecoar nas sombras. Henrique tomou um passo à frente, o desejo de proteger as meninas fervilhando dentro de si. Quem está atrás de você? O que você escondeu? Ele está mais perto do que você imagina, Henrique. E você precisa saber que alguém entre vocês não é quem parece ser. A voz de Maria agora era urgente, quase angustiante.
Um arrepio percorreu todo o corpo de Henrique. Alguém em quem você confia. O mundo dele parecia desabar. Do que você está falando? Raquel, uma de suas irmãs, é alguma delas? O desespero na voz dele refletia a tempestade de emoções. Ela hesitou. Nesse momento, um lampejo de luz brilhou, e tudo se intensificou. Então, um grito cortou o ar. Não foi de Raquel ou das irmãs, mas de um homem. O homem de terno escuro voltou, mais feroz do que antes. Sua presença ameaçadora eclipsando a luz daquela cena surreal. Ele segurava uma arma, apontando-a diretamente para Maria. Você não deveria ter voltado, Maria. Agora precisa pagar. Não! Henrique gritou, abrindo os braços, instintivamente se colocando entre Maria e a arma. O tempo parecia desacelerar. Os rostos de Raquel e das trigêmeas se distorceram em terror. A pressão dos acontecimentos atingiu um crescendo. E nesse momento crucial, algo impressionante aconteceu. O homem de terno começou a desmoronar, como se sua forma se fragmentasse em poeira. Dentro daquela nebulosa transição, outras imagens começaram a surgir, rostos familiares perscrutando. Eles eram familiares, mas algo estava errado. O que era isso? São memórias, Henrique. Memórias que foram apagadas, disse Maria, sua voz quase um sussurro. Os rostos se tornaram figuras fantasmagóricas, ecos de pessoas que uma vez foram parte de sua vida. Ao se entrelaçar com o ambiente, uma enorme revelação se fez. Presente. A verdadeira identidade de Maria estava entre as sombras. Henrique sentiu a cabeça girar, os pensamentos em desordem. O quê? Isso não pode ser verdade? Ele berrou, jogando sua mão na cabeça, tentando se agarrar a qualquer rastro de realidade. Ela estava escondendo algo muito maior do que ele poderia imaginar. Você precisa escolher, Henrique, a verdade ou seu mundo como você conhece. A tensão estava elétrica no ar, como se o destino deles estivesse prestes a ser decidido. Os rostos foram se desvanecendo, e no fundo de sua mente, uma certeza aterrorizante começou a surgir. A pessoa que ele mais confiava poderia não ser quem pensava. Uma dúvida amarga preencheu seu coração. A figura do homem de terno retornou, as sombras dançando ao seu redor. Você não pode escapar, Henrique. O jogo apenas começou. Em um desvio dramático, todas as figuras se obliteraram e o silêncio caiu como um manto pesado. A mente de Henrique estava em um estado total de caos. Ele olhou para Maria, para Raquel, para as trigêmeas. O que está acontecendo? Por que tudo isso está se desdobrando agora? Mas Maria apenas balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo pelo rosto. A verdade é uma armadilha, Henrique. E se você se deixar levar, pode se tornar parte dela para sempre. O desespero o atravessou, a dúvida maior do que ela já fora. Mas no instante seguinte algo aconteceu. Raquel, que permanecia em silêncio, deu um passo à frente, seu olhar ardente e determinado. Henrique, eu sei quem é o homem. Ele não é um estranho. Ele é parte da minha vida. O choque foi como um golpe direto no estômago. Henrique olhou para Raquel, a confusão e a raiva entrelaçando-se dentro dele. O que você quer dizer com isso? Como você sabe? Porque ele é meu pai. O último golpe foi devastador. As palavras dela ricochetearam pela confusão, cada uma pesando como chumbo. O ar ficou pesado, o silêncio se estendendo por longe. O tempo parecia congelar. Henrique se sentiu desmoronar. A verdade que havia planejado encontrar havia acabado de mudar, não apenas o seu mundo, mas o de todos. O que isso significava para eles? Maria pareceu reconhecer a gravidade da revelação. Raquel, você não sabia? Eles se envolvem de maneiras que você não consegue imaginar. Eles estão em tudo isso e você precisa ter cuidado. Henrique deu um passo atrás, sentindo-se preso entre dois mundos.
Você mentiu para mim. Raquel, por que não me contou? O que mais você esconde? Eu não sabia. Eu só soube agora. Ela respondeu, a voz cheia de desespero. As trigêmeas olharam, confusas e assustadas, como se o mundo estivesse colapsando. E enquanto a revelação continuava a se desdobrar, a sombra do homem de terno se aproximava mais, rindo baixo. A verdade é uma serpente, Henrique, e agora você precisa decidir quem confiar. A partir daqui, nada será como antes. A realidade começava a se desfazer, novos segredos bubbling up, e a única certeza era que o abismo do desconhecido se abria à sua frente. O que mais ele não sabia? E agora, quem realmente era seu amigo? O destino deles estava prestes a ser testado de maneiras que ninguém poderia imaginar. Henrique respirou fundo, o coração martelando no peito. O que você quer dizer com isso, Raquel? As palavras saíram como um sussurro angustiado, a confusão dilacerando sua mente. Ele não sabia se lia desespero ou coragem no olhar dela. E diante dele, o homem de terno escuro permaneceu quase como uma sombra, uma ameaça permanente. Ele não é só um homem qualquer, Henrique. Ele tem uma ligação com a nossa família, algo que eu nunca soube. Raquel parecia estar tão perdida quanto ele, o pânico agora visível em sua face. As trigêmeas ainda olhavam, os olhos cheios de lágrimas, sem entender o que estava acontecendo. Ele me procurou antes, e eu não dei atenção. Agora sei que há um motivo mais profundo para as coisas serem assim. Mas não pode ser verdade. Henrique interrompeu, a raiva crescendo dentro dele. Você tem que me contar. Tudo. O que mais você sabe? Maria, em uma expressão intensa, parecia invisível, mas suas palavras ecoavam. Raquel, você precisa reagir. O que você sabe pode manter todos nós em segurança. O homem de terno começou a rir, um som gelado que reverberava através do cemitério. Vocês não estão entendendo, não é? Um jogo começou e todos vocês estão dentro dele. A cada momento que passa, a verdade se desvia de vocês. A tensão estava no ar, pesada como chumbo. Se você não sabe a verdade, então está destruindo a única chance que tem de se proteger, gritou Maria, seus olhos queimando de determinação. Mas foi nesse instante, como um relâmpago no céu escuro, que tudo mudou. Do nada, enquanto todos estavam paralisados pelo choque e pela culpa, o eco de sirene se aproximou rapidamente. Veículo de polícia se aproximava, os faróis cortando a escuridão como facas. O grupo se virou para assistir, enquanto o carro se estacionava abruptamente ao lado deles. Saia da frente, todos para longe dele, gritou um policial, saindo do veículo, uma pistola em punho. O homem de terno olhou, e uma expressão de preocupação cruzou seu rosto. Ele se virou para Henrique, um olhar de ódio misturado com pavor. Você vai se arrepender disso, Henrique. E rapidamente se virou, desaparecendo entre as árvores antes que alguém pudesse fazer algo. O policial se aproximou, ofegante, enquanto Henrique e as trigêmeas se agrupavam, confusos. Está tudo bem com vocês? O que aconteceu aqui? A voz do homem era firme, mas também havia uma sombra de incredulidade. A tensão apertou a garganta de Henrique. Ele levou a Luísa. Precisamos de ajuda. Ele está atrás de nós. E agora, Raquel? Ela pode estar em perigo. As irmãs choravam, e Raquel olhou para o policial, os olhos cheios de pavor. Meu pai está envolvido com esse homem. Precisamos detê-lo. O policial franziu a testa, mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, uma explosão ecoou à distância, seguida por uma onda de choque que balançou o chão sob seus pés. O coração de Henrique disparou. No segundo seguinte, um grito cortou o ar. Era Luísa, a voz dela ecoando, misturada à confusão. Mãe, ajuda! Henrique sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A realidade estava em frangalhos. Antes que pudesse reagir, imagens surgiram em sua mente, como fotos antigas despedaçadas. Luísa não era apenas mais uma irmã, ela sempre fora a chave para um segredo sombrio. Raquel,
Quem realmente é seu pai? A pergunta saiu com urgência. O horror se espalhava pela expressão de Raquel, mas Henrique já tinha a resposta. Ele percebeu que as conexões eram mais profundas do que imaginava. O fio da herança, a história escondida, as verdades não reveladas. Tudo se entrelaçava em uma rede intricada de mentiras. Eu não sei. Raquel gaguejou, as palavras falhando em sair. Não posso acreditar que isso está acontecendo. Henrique olhou para o horizonte, determinado a fazer o que ninguém mais tinha coragem de fazer. Precisamos encontrar Luísa. Necessitamos descobrir a verdade sobre todos nós, incluindo você, e isso não pode esperar. E ao fazer essa declaração, uma onda de dúvidas invadiu sua mente. O que mais ele desconhecia? O que mais havia por trás daquela família? Uma certeza fria começou a surgir no fundo de seu ser. Eles estavam em um jogo muito maior do que imaginavam, e a verdadeira luta estava apenas começando. Uma reviravolta inesperada espreitava nas sombras, e ele sabia que nenhuma porta poderia ser fechada novamente. A verdade sobre cada um deles estava prestes a ser revelada, e o destino de Luísa poderia estar nas mãos de quem ele menos esperava. Henrique estava em estado de choque, o coração batendo descontroladamente. Raquel havia revelado que o homem ameaçador era seu pai, mas o que isso significava? O peso das palavras dela pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Raquel, você tem que me contar tudo. Ele rugiu, sentindo o desespero crescer a cada segundo. Maria, com um olhar intenso, puxou Henrique para mais perto. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Você precisa proteger as meninas. E você, Raquel, deve ter muito cuidado. O tom dela era grave, cheia de urgência. As sirenes da polícia soaram mais alto enquanto os policiais chegavam. Mas a verdade sobre Luísa e as sombras pairando sobre eles não ia embora. Henrique olhou para Raquel, que chorava. O que você sabe sobre seu pai? Precisamos agir. Eu não sei o que mais ele tem feito. Raquel respondeu, a voz trêmula, ainda lutando para compreender a magnitude da revelação. As trigêmeas agarravam-se uma à outra, olhos cheios de medo e confusão. Foi quando Henrique, tomado por uma determinação feroz, tomou a frente. Nós temos que encontrar a Luísa, e precisamos descobrir quem é esse pai dela antes que seja tarde demais. Ele se virou para os policiais, apressando-se. Cuidado, aquele homem está por perto, ele pode estar atrás de nós a qualquer momento. O policial, alerta, levou a mão à arma. Então precisamos agir. Vamos, vocês três fiquem juntos e não se afastem. Vamos averiguar a área. Ele se virou gesticulando para que as meninas o seguissem. Enquanto se moviam, Henrique sentia um nó na garganta apertar. Ele recuou, lembrando das palavras de Maria. A verdade é uma armadilha. Mas não havia tempo para hesitar. Ele sabia que tinham que agir rápido. As perguntas continuavam a girar em sua cabeça, inconclusivas. O que ele realmente sabia sobre Maria e a vida que levavam? Em meio à corrida e ao pânico, uma nova sirene cortou o ar, sonora e incisiva. Um carro se aproximava, e Henrique percebeu que não era apenas mais uma viatura. Era uma ambulância. Ele sentiu um alívio passageiro, mas um medo profundo começou a tomar conta dele. E se eles chegassem tarde demais? Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de tensão iluminada pelas luzes vermelhas piscando, eles avistaram um local isolado, um armazém antigo, coberto de sombras. É aqui, disse um policial. Mas estejam atentos. Esse lugar pode não ser seguro. Henrique avançou com um instinto protetor, preparando-se para o pior. Um rastro de lembranças atravessou sua mente. Ele ainda se lembrava do olhar da mãe de Luísa, a força desgastada e o amor que irradiava, a vida que Maria tinha escondido. Ele precisava descobrir a verdade, antes que realmente se perdesse nela. Ele respirou fundo, e seu olhar se encontrou com o de Raquel. Nós vamos encontrar a Luísa. As palavras eram uma promessa. Havia um alojamento de esperança no meio de toda a confusão, algo que ressoava com a conexão de todos ali.
E nesse momento, Henrique soube que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser enfrentada por Luísa, por Maria, por todos eles. Mas conforme se aproximaram do armazém, uma nova sombra apareceu. O homem de terno estava lá, observando, um sorriso maligno e ameaçador em seu rosto. Vocês acham que podem escapar? O jogo apenas começou. E com isso, uma onda de adrenalina cortou o coração de Henrique. O estado de alerta se acionou. A luta pela verdade não seria fácil, e as consequências poderiam ser devastadoras. Mas ele estava pronto, e sabia que nada poderia detê-lo agora. Esta era a hora de uma nova luta, de confrontar os medos, de abraçar a verdade. O ar pesava como chumbo. As sombras se adensavam. E no fundo, Henrique percebeu que a única certeza que tinha agora era de que isso estava longe de acabar. E você, querido leitor, nada é em vão. Agora, nesse instante, você precisa se inscrever no canal. Isso é mais do que um clique. É a chance de fazer parte desta jornada incrível. Esmague o botão de like agora, para ajudar a alimentar o algoritmo e garantir que você não perca nenhum conteúdo especial que vem por aí. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias a respeito desse final tumultuado. Compartilhe instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Mostre seu apoio e entre para a história.